Olá pessoal, então hoje vamos aprender a multiplicação de polinômios. Nas aulas anteriores nós estávamos vendo adição e subtração. Hoje então vamos ver a multiplicação de polinômios. Nós vamos iniciar com a multiplicação de um monômio por um polinômio. Vamos lá, então aqui eu tenho um exemplo, um monômio, 2x², multiplicado pelo polinômio 3x menos 4xy. Como que a gente faz isso? A gente multiplica o monômio por cada termo do polinômio, certo? Eu vou explicar como fazemos. Como a gente faz isso? Utilizando a propriedade distributiva, que era aquela propriedade que nós usávamos em algumas equações, né, fazendo as flechinhas. Vamos lá. Então eu vou fazer, primeira coisa, o 2x², esse é o monômio, vezes o primeiro termo do polinômio, vezes o 3x. Então vamos lá, 2 vezes 3, 6. X² vezes x na 1, então vou somar os expoentes, né? 2 mais 1 vai dar 3, então x3. Agora eu vou multiplicar o monômio pelo segundo termo, ou seja, pelo menos 4xy. Então, 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. E a letra x2 e aqui é x1, vai somar, vai ficar x3. Aqui não tem nenhuma letra e aqui tem o y, eu só copio o y. E terminou. É isso. Multiplico o monômio por cada um dos termos e coloco aqui do lado. Essa é a minha resposta final. Os termos não são semelhantes, termina aqui. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o menos 3,5 por cada termo desse polinômio. Então, vamos fazer primeiro o menos 3,5 vezes o 2x. Então, menos 3,5 vezes 2 vai dar menos 7. Como não tem nenhuma letra aqui, eu só copio o x. Agora eu vou fazer o menos 3,5 vezes o menos 2,5x². Então, primeiro a gente vai multiplicar o menos 3,5 pelo o menos 2,5, que vai dar mais 8,75. E aqui eu não tenho letra, então eu só copio o x2. E por último, o menos 3,5 eu vou multiplicar por esse mais 1, ó, não tem nenhum coeficiente, então é 1, ou seja, vai ficar o próprio menos 3,5, e o xy eu só copio porque não tem nenhuma letra aqui. E essa é a minha resposta, certo? Outro exemplo. Então, vou multiplicar o meu monômio por cada termo. Então, vamos lá. Primeiro, menos 5x² y², vou multiplicar por 1,2xy. Então, vou fazer menos 5 vezes 1,2. Isso vai dar menos 6. E as letras? x2 e aqui é x1. Então, vai ficar x3. Aqui é y3 e aqui é y1. Vou somar, vai ficar y4. Certo? Vou multiplicar o meu monômio pelo segundo termo, aqui pelo menos 4x². Então, menos 5 vezes menos 4 vai dar mais 20. x2 e aqui é x3, eu vou somar, vai dar x5. O y3 aqui não tem nenhum y, então eu só copio o y3, certo? Agora eu vou multiplicar o menos 5 pelo 6, x² y². Então, menos 5 vezes 6 dá menos 30. X na 2 com x na 2 eu vou somar, vai ficar x elevado à quarta potência. Y ao cubo, eu vou somar o 3 com 3, vai dar y na sexta potência. E essa é a minha resposta. Ou seja, isso é multiplicar um monômio por um polinômio. Eu multiplico esse monômio por cada termo e vou colocando a resposta do lado. Só isso, certo? Então agora, outra utilidade disso é quando nós queremos fazer, por exemplo, a área de uma figura. Como que nós calculamos a área de um retângulo, por exemplo? Comprimento vezes largura. Então aqui para calcular a área desse retângulo, nós iríamos fazer o quê? 12 vezes 4, né? 12 vezes 4, 48, essa é a área desse retângulo. Caso esse retângulo, as medidas não fossem números naturais, fossem monômios ou polinômios, como nós multiplicaríamos? Da mesma maneira. Olha só, vamos dizer que esse retângulo aqui, a largura mede 3x e o comprimento 2x mais y². Então, para fazer a área, eu vou multiplicar um pelo outro. Então, olha só,
3x, vou multiplicar primeiro pelo primeiro termo, pelo 2x. 3 vezes 2 vai dar 6. x1, vou somar, vai ficar x2. E agora vou multiplicar pelo segundo termo. 3 vezes aqui não tem nada, então é 1, vai dar 3. X, não tem nenhum x, eu copio. Y2, aqui não tem nenhum y, eu copio. Então 3xy2. Essa é a minha área desse retângulo, certo? Só isso. Agora vamos então aprender a multiplicar um polinômio por um outro polinômio. Antes nós estávamos multiplicando um monômio por um polinômio. Como que a gente faz isso? Nós vamos multiplicar cada termo de um polinômio por cada termo do outro polinômio. E após multiplicar, nós vamos ver se não tem como juntar termos semelhantes. Vamos lá então. Tenho dois polinômios aqui. Como nós multiplicamos isso? Então, eu vou pegar o primeiro termo do primeiro polinômio, ou seja, o 2x ao quadrado, e vou multiplicar por cada um dos termos do outro polinômio. Então, primeiro pelo 4x. Então, lá, 2 vezes 4 vai dar 8. x2, x1 vai ficar x3. E agora eu vou multiplicar de novo o primeiro termo, ou seja, o 2x ao quadrado, pelo segundo termo do outro polinômio, pelo menos 5y. Então, 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. x2 não tem nenhum x, eu copio. Y eu copio, então vai ficar menos 10, x ao quadrado, y. Agora, eu não tenho mais nenhum termo aqui para multiplicar o 2x ao quadrado. Então, eu vou pegar um 3y e vou multiplicar também por cada termo. Então, olha só, 3y vezes 4x. 3 vezes 4 vai dar 12. Como as letras não são iguais, eu só copio xy. Se eu colocasse y, o x estava certo também. E agora eu vou multiplicar o 3y pelo segundo termo, pelo 5y. Então, mais 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. y1 vai dar y2. Observe agora se tem algum termo semelhante, ou seja, alguma letra com expoente exatamente igual. Pode olhar que não, né? Aqui eu tenho xy aqui também, só que esse tem um expoente 2 e esse não tem. Ou seja, essa é a minha resposta final, certo? Vamos fazer um outro exemplo. Então, de novo, vou multiplicar o primeiro termo aqui por cada um dos termos do outro polinômio. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro 3x ao quadrado y multiplicado pelo y. Então, 3 vezes 1, porque não tem nenhum aqui na frente, dá 3. x2, copio, e y1 fica y2, certo? Agora, eu vou multiplicar esse termo aqui, o primeiro termo, pelo segundo, ou seja, pelo esse menos 3. Então, vamos lá. 3 vezes menos 3 dá menos 9. E aqui não tem nenhuma letra, então eu só vou copiar as letras desse primeiro termo aqui. X ao quadrado y. E por último, eu vou multiplicar o 3x ao quadrado y pelo terceiro termo. Tá? Então, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. x2, x1 vai ficar x3. E o y aqui não tem, eu só copio. Ok. Multipliquei o primeiro termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio. Agora eu vou multiplicar o segundo termo aqui, o menos 4x ao quadrado. Então, eu vou multiplicar primeiro pelo y. Então, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. X ao quadrado não tem o x aqui, eu só copio. E y não tem y aqui, eu só copio. Agora, eu vou multiplicar pelo segundo termo. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. E a letra eu só copio x ao quadrado, porque aqui não tem letra. E menos 4, vou multiplicar pelo menos 2x. Então, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. x2, x1 vai ficar x3. Agora a gente tem que ver se tem algum termo semelhante, ou seja, letra exatamente igual. Tem o x ao quadrado y, x ao quadrado y. Então, vou juntar eles, ó. Menos 9 com menos 4 dá menos 13. E copio a letra, x ao quadrado y. E o que eu faço com os outros termos que eu não juntei? Só copio, ó. 3x ao quadrado y ao quadrado, menos 6x ao cubo y, mais 12x ao quadrado e mais 8x ao cubo. E essa é a minha resposta final. Certo? E o último exemplo, um polinômio de 3 termos por um polinômio de 3 termos, ou seja, 2 trinômios, né? Então, essa é um pouco mais longa. Vamos lá. Vou multiplicar, então, o 4ab
por cada um dos termos. Então, 4 vezes 5 dá 20. A1 vai dar A ao quadrado, A na 2. E o B eu só copio. Agora eu vou multiplicar pelo segundo termo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. A1, A2 fica A3. B1 fica B2. E por último, pelo terceiro termo, esse primeiro termo aqui. 4 vezes 1 vai ficar 4. E as letras eu só copio o AB, porque aqui não tem letra. Certo, agora eu vou pegar o termo do meio, aqui o segundo termo, o B, e vou multiplicar por cada um dos três termos. Então vamos lá. 1 vezes 5 vai dar 5. B eu copio, o A eu copio, então vai ficar 5AB. Então aqui mais 1 vezes menos 2 vai ser menos 2. O A2 eu copio, B1 fica B2. Ok? E pelo terceiro termo. Então 1 vezes 1 vai ficar 1, ou seja, ele não precisa aparecer, B. Certo? Agora eu vou multiplicar o menos 3, que é o terceiro termo, por todos os termos do segundo polinômio. Então vamos lá. Menos 3 vezes 5A. Então menos 3 vezes 5, menos 15, e o A eu só copio. Então pelo segundo termo, menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. E eu vou copiar o A ao quadrado B. E por último, menos 3 vezes 1, menos 3. Vou ver se tem termos semelhantes. Ó. Eu tenho o A ao quadrado B e aqui no canto o A ao quadrado B. E aqui no meio eu tenho o AB e AB. Certo? Então vou juntar eles. Ó. O 20 mais o 6 vai dar 26 ao quadrado B. E agora o 4 mais o 5 vai dar 9AB. E os termos que eu não tinham semelhantes eu vou copiar. Menos 8A ao cubo B. Menos 2A ao quadrado B ao quadrado, mais B, menos 15A, menos 3. Essa é a minha resposta final. Então, isso é multiplicação de polinômios. Requer bastante atenção, pessoal. Então, assista o vídeo quantas vezes for necessário e pratique bastante. Bons estudos e boa semana.